Oi pessoal, tudo bem pessoal? Tudo bem? Bom, hoje vamos fazer um novo vídeo, né? Vamos falar sobre, como vocês veem aí nessa tela, vamos falar mais sobre movimento curvilíneo, mas esta vez vamos de certa maneira, tratar de definir, né, a velocidade e aceleração, né? Primeiramente vamos falar sobre eh, o que é velocidade média e velocidade instantânea, né? Então, através desta figura, vamos partir com esse propósito, né? Esse propósito de definir isso. Vamos lá. O que estamos observando nesta figura? Nesta figura estamos observando, né? Nesta figura estamos observando uma partícula que descreve uma trajetória curvilínea, né? Uma trajetória curvilínea. Mas vamos analisar a velocidade entre os pontos A e os pontos B, né? A velocidade, né? Falar de velocidade é falar de variação de posições com relação ao tempo, claro, né? Então, quando temos variação, quando a partícula tem variação de posição, estamos falando com relação ao tempo, estamos falando de velocidade, né? Neste caso, vamos a analisar essa velocidade nos pontos A, nos pontos B, né? Nesse tramo, então por isso, devido ao fato de analisar a velocidade nesse tramo, é que nós chamamos de velocidade média, né? Então a velocidade média já está aqui definida, a velocidade média, né? Está aqui, esse azul, color azul. Então vamos analisar. Para isso precisamos desse vetor, né? O que acontece? Para analisar o ponto A, traçamos o vetor de posição R, e para analisar o ponto B, traçamos o vetor de posição R', o vetor de posição R', né? Parte da origem. Né? Lembrem que no ponto A no instante t, no ponto B no instante t', né? Ou seja, a partícula está no ponto A no instante t e a partícula está no ponto B no instante t', né? A priori, né? Ou a posteriori. Então, vamos lá. Então, a trajetória em si, a trajetória nesse tramo, a trajetória ao longo o deslocamento ao longo da trajetória, nesse tramo é incremento de S, né? Já o vector deslocamento entre A e B, esse vector de preto aqui, né? Como seria esse vector, né? Se nós usamos o método bate ou não bate, né? Se bater positivo e se não bater negativo, ou seja, se bate positivo e se não bate negativo, então o R' bate com o vector de preto aqui, bate, né? Se bate porque a Z, né? Bate com a Z de aqui, então seria positivo R'. E o R bate vai por trás, né? Não bate, então seria menos R, né? O método de bater, bate ou não bate. Ok, então assim seria R' menos R, né? Então esse vector também pode ser chamado, né? Esse vector pode ser chamado, de vector R' menos R. Esse é o famoso chamado vector deslocamento, né? Esse vector deslocamento. Se nós definimos a velocidade média para esse tramo, né? Lembrem que nós já sabemos que a velocidade média, né? Nesse tramo nós definimos que a velocidade média nesse tramo está definido como variação, né? Do vector deslocamento com relação ao tempo, né? Com relação ao tempo, com o intervalo do tempo nesse intervalo, né? Por isso que como estamos analisando naquele intervalo entre A e B, chamamos velocidade média, né? Ok. Agora olha só, nós podemos facilmente chegar a conclusões, se nós queremos facilmente aqui, nós podemos dizer, né, que esta seria a definição, né? Neste caso, deixem colocar aqui, esta seria a definição, neste caso, esta seria a definição da velocidade média, né, nos tramos A e B, né? Agora, como eu defino
como eu defino, partindo dessa velocidade média, como eu defino a velocidade instantânea, né? A velocidade instantânea, né? Quando nós falamos de velocidade instantânea, estamos nos referindo a velocidade em um instante. Então vamos sugerir, vamos supor que vou analisar a velocidade no instante t. Partindo da velocidade média, para eu ter um instante, eu teria que essa variação, né? Essa variação, ou seja, na verdade, se eu quero calcular a velocidade em um instante, eu tenho que partir do raciocínio que o tempo tem que ser muito pequeno, ou seja, um instante, ou seja, esse incremento de t, né? Em outras palavras, esse incremento de t, em outras palavras, o incremento de t, oi, saiu mal aqui, ou seja, esse incremento de t tem que tender a zero, né? Se incremento de t tende a zero, ou seja, essa variação do tempo é infinitamente pequeno, ou seja, diminui infinitamente, então estamos dizendo que com isso podemos calcular a velocidade, com isso nós podemos calcular a velocidade instantânea, como é definido com a letra B, a velocidade instantânea. Então isso significa, né, porque é um instante, né, é um instante dado, então isso significa que a velocidade instantânea, vai ser definida então como o limite da variação do tempo tendendo a zero da velocidade média, né? Da velocidade média, né? Isso seria a velocidade instantânea, né? Então, o limite, né? No limite, quando o incremento de t tende a zero, ou seja, quando temos esse muito pequeno, né? Quando essa variação do tempo é muito pequeno, significa que o v vai coincidir praticamente, o v tende, se aproxima a t, né? Nesse instante. Então vamos calcular um instante t, né? Olha só, nós podemos de uma maneira geométrica ter essa ideia. O que acontece isso? Olha, se vocês de uma maneira geométrica, usando a geometria plana, ou seja, isto aqui, se nós usamos a geometria plana, né, aqui, olhem aqui, se nós usamos a geometria plana aqui, o limite, estamos no limite, o que acontece? Olha só, nós definimos, olhem aqui, esqueci, antes de llegar a isso, esqueci de falar o seguinte, né? Esqueci de falar uma observação aqui, que a velocidade média, ela tem a mesma velocidade média, se observam nesta definição, a velocidade média tem o mesmo sentido e a mesma direção que a variação do vector de deslocamento, este vector de deslocamento. Então aqui este vector de deslocamento, né? O vector de deslocamento é o mesmo que está aqui, né? Esse vector de deslocamento é o vector que está aqui, o vector de deslocamento. Então este vector aqui, então este é o vector velocidade média, né? Por quê? Porque tem a mesma direção que o vector de deslocamento, né? A velocidade média tem a mesma direção e sentido que o vector deslocamento, né? Estava esquecendo essa parte, né, de definir. Mas vamos lá. Então estava falando que agora vou definir a velocidade instantânea. Para a velocidade instantânea estamos, né, essa variação do tempo tem que ser tender a zero, né? Tem que ser a variação tem que ser infinitamente pequena, né? Ou seja, delta de t tende a zero. Então, em outras palavras, quando falamos esse limite, então não é nada mais nem nada menos que o limite de delta de t tendendo a zero da velocidade média, seria, eu dessa maneira definiria a velocidade instantânea. Então, se analisamos de uma maneira geométrica, que acontece? Se a variação do tempo, né? Lembramos que de A até B é uma variação do tempo, né?
existe una variación de tiempo, más si el incremento de t tiende a 0, significa que v va a se aproximar cada vez más a v. Entonces v tenemos a velocidad de media y se aproxima el incremento de t tendiendo a 0, se va aproximando, se va aproximando, se va aproximando, se va aproximando. Recuerden que tenemos a secantes, son secantes, ¿no? Son secantes, AB, AB1, AB2, y cada vez la secante va se aproximando hasta llegar más o menos hasta un B sub n, aquí, ¿no? Vamos por un último, ¿no? B sub n, una secante aquí, ¿no? Una secante, o sea, estas secantes van se aproximando ao punto A. Si nos hacemos un zoom, o sea, agrandamos esta partezinha aqui, hacemos un zoom, o sea, agrandamos essa partezinha aqui para olhar melhor. E olha aqui, bem. Se nós temos essa parte aqui, olha aí, bem. Hacemos a secante AB, se aproximado incremento de t tende a 0, ainda esta secante se aproxima más hasta que esta secante ela vai se superpor a tangente que observamos aqui. Então significa que no limite incremento de t0, a velocidade instantânea vai estar contenido na tangente a curva, a trajetória. Então significa que a velocidade instantânea ela é tangente à trajetória, neste caso no ponto A, no instante t, né? Isto formalmente pode ser demonstrável, né? Isso de uma maneira geométrica, né? De uma maneira geométrica, então quando B se aproxima a, então quando B, como o incremento de t tende a 0, né? Cada vez mais se aproxima a, então que significa que o B tende a se aproximar cada vez a A, então essa secante vai se convertir na tangente. Portanto, a velocidade instantânea ela está contenida na reta tangente, né? Nesse sentido, né? Ok? Né? Olhem aqui, né? Olha só, mas de uma maneira formal, se eu trato de uma maneira formal, como seria, né? Da maneira formal, como seria? Eu tenho que o limite, né? O limite, observamos este limite aqui, né? Então eu tenho aqui, como seria o limite, nesse caso, velocidade. Então, nesse caso, a velocidade, eu tenho aqui velocidade instantânea vai ser igual ao limite de quê? Limite de incremento, né? De t. De uma maneira formal, podemos chegar a essa definição de tangente, é igual a que? A incremento de R com relação a tempo, né? Só que isso, se nós queremos definir aqui, velocidade instantânea é igual a limite incremento de t tendendo a 0, de que R seria R linha, né? Só que no tempo linha, né? Tempo linha menos R tempo t, né? Tudo isso incremento de t, né? Certo? Só que lembrando que nós podemos lembrar que nós temos que lembrar que incremento de t, né? Incremento de t é igual a t linha menos t, né? Tempo, né? Então t linha, t linha é igual a que? A t mais incremento de t. Então olha só, eu posso transformar então esse t linha em t mais incremento de t. Então significa que o R linha de t linha ele vira que a um R de que? De t mais incremento de t, né? Certo? Isso pode passar aqui, passando isso aqui nessa definição. Se nós passamos isso aqui, então a velocidade instantânea é igual a limite incremento de t tendido a 0, o R t mais incremento de t menos R, tudo isso incremento de t.
Isso, por definição, no cálculo diferencial, não? Se no cálculo diferencial, se nós vamos ao cálculo diferencial, isto vendria a ser o quê? A definição da derivada de uma derivada. Derivada do R com relação ao tempo. Certo? Então, isso isso na verdade o que nós geometricamente olhamos geometricamente aqui. A velocidade é tangente, né? E é definida pela derivada de R com relação ao tempo. Ok? Então, hemos definido a velocidade instantânea, a velocidade média, né? A velocidade média, né? A velocidade média como ela está nessa direção e sentido, vai na direção e sentido da variação de R, né? Tá? Nesse sentido. E a velocidade instantânea é tangente à curva, né? Mas lembrem que nós temos, isto é no movimento curvilíneo, né? Mas no movimento retilíneo, se nós fazemos um parênteses, no movimento retilíneo, vamos supor que o movimento retilíneo no eixo, vamos supor que o eixo escolhido é o eixo X, no movimento retilíneo, nós temos que, no movimento retilíneo, nós temos, né? Só vou fazer aqui um parênteses. No movimento retilíneo, né? Que nós temos no movimento retilíneo? No movimento retilíneo nós temos que a velocidade instantânea, né, é igual a quê? No movimento retilíneo, a velocidade instantânea é igual a quê? A derivada de x, né, com relação a tempo, vetor unitário x, né? Isso nós temos no movimento retilíneo. Isto estamos falando do movimento retilíneo. O que acontece nesse movimento retilíneo? Qual é a característica que estamos observando no movimento retilíneo? No movimento retilíneo observamos aqui, né, nesse gráfico, nesse vermelho, observamos que a derivada, o x representa que o x representa diretamente, vendria a ser a trajetória da partícula, né? O deslocamento, no caso, x representa diretamente o deslocamento da partícula ao longo da trajetória, né? Ya no movimento curvilíneo é dr com relação a t, o vetor de posição, né? Que me dá a tangente no caso, né? Então, para isso que eu vou fazer, então para que esta, como dizer, para que né? Vamos colocar que para que esteja de acordo com a equação 2 do movimento retilíneo, né? Vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar, nós sabemos que, né? Vamos fazer aqui uma demonstração para fazer essa equivalência entre 1 e 2. Então, olha só, a velocidade, partimos que a velocidade é igual a limite, né? Nós temos limite, certo? De variação com relação ao tempo, né? Só que lembrem, isto pode ser igual ao limite, né? Só fazer aqui outro clique matemático aqui, eu posso colocar incremento de S, incremento de S. Incremento de S vendria a ser a trajetória, né? Lembrem que esse incremento de S vendria o intervalo deslocado da partícula nesse intervalo entre A e B, incremento de S, né? Este aqui, vê. Incremento de S, o intervalo que a partícula recorre entre A e B, a trajetória ao longo da trajetória, né? O deslocamento da partícula ao longo da trajetória. E o incremento de R é o vetor deslocamento entre A e B, que une o ponto A e o ponto B. Faço esse truque, insiro na equação isso aí e deixo o outro normal, né? Coloco aqui. Então eu posso colocar isto aqui, né? Então eu posso isso aqui. Então, cá eu
puedo colocar aquí incremento de S, incremento de T, ¿eh? Y aquí voy a colocar aquí incremento de R, incremento de R, incremento de T, no, incremento de S, ¿no? Disculpe aquí, incremento de S, incremento de S, incremento de S aqui, ok? Olha só, lembrem que todo esse análise para variação do tempo tendendo a zero, né? Tendendo a zero. No limite, né, isto aqui me vendria a ser, se nós vamos aqui rapidamente já, isto aqui na verdade é igual a quê? Isto aqui na verdade não é mais nem menos que a derivada de quem? No limite, né? A derivada de quem? De S com relação ao tempo. Oh, aparece aqui a derivada de S com relação ao tempo, certo? Mas lembrem que isto aqui é um análise ainda no limite para incremento de T tendendo a zero, né? Estamos ainda nesse análise, né? Lembrando que nesse limite, quanto mais, né, tendendo a zero, lembrem que esse incremento de S, né, lembrem que esse incremento de S, quando no limite, né, vai ser igual, por quê? Porque vamos agora no limite aqui próximo de zero, tendendo a zero, próximo de zero no limite, esse incremento de S vai ser igual, né, aproximadamente igual ao módulo do vetor de deslocamento, né? Olha aqui, no limite aqui, na vecindade aqui, né? No próximo a A, no caso próximo a A, né? Porque o B se aproxima a A conforme diminui infinitamente o incremento do tempo. Então, significa que no limite, eu posso dizer que no limite, no incremento de T, tendendo a zero, no limite, eu posso dizer então que aqui, nesse limite, incremento de S é igual, ou se aproxima a módulo de incremento, módulo do vetor, incremento do vetor de deslocamento, né? No limite. Então eu posso dizer, então, isso pode ficar que limite derivada de S, né? Derivada de S, lembrem no limite. Agora, se isso fica, né? Se isso vai ficar, vamos lá. Se isso fica, então, se isso fica incremento de R, então vai ficar essa parte aqui, né? Essa parte aqui, então essa parte aqui vai ficar incremento de vetor de deslocamento dividido entre o módulo. Isso, mas no limite. Mas lembrando que no limite, estamos ainda no limite, tendendo a zero, estamos falando de aqui vetor tangente, né? Então, isto se refere aqui a um vetor unitário, Só que esse vetor unitário, né? Lembrando que esse vetor unitário é um vetor unitário na tangente, né? Vetor unitário na tangente. Então, é a definição do vetor unitário. Por quê? Porque estamos falando no limite, é um vetor tangente. Então, esse vetor seria um vetor unitário, tangente, né? Então significa que vai me dar que, então, velocidade instantânea, então a velocidade instantânea vai ser igual à derivada de S com relação a tempo, também vai ser definido com vetor unitário, vetor tangente, né? Então isso aqui, né? Isso aqui, então, agora olha só, se vocês observam a equação, temos aqui a equação, vamos observar aqui, se vocês observam a equação número 2 com a equação número 3, né? Se observamos a equação número 2 com a equação número 3, né? A esta equação le vamos a chamar a equação número 3, né? Se observam a equação número 2 do movimento retilíneo, agora com a equação número 3 do movimento curvilíneo, observamos que já
agora já tem uma relação, né? Porque olha só, no movimento rectilíneo, né, o X representa o quê? O X representa a trajetória, o deslocamento da partícula ao longo da trajetória. E o S representa também o deslocamento da partícula ao longo da trajetória. Então, o que representa, então é a mesma coisa o que representa X no movimento rectilíneo, representa a mesma coisa o S no movimento curvilíneo, certo? Então, com isso fechamos essa parte. E agora vamos a definir, tratar de definir de uma maneira também tratamos, né? Não sei se tomara que isto ajude, né, de uma forma não total, mas uma parte para esclarecer certas definições, né? Agora vamos a definir a aceleração. Aceleração, como vamos definir a aceleração média e aceleração média e aceleração instantânea, né? Aceleração média e aceleração instantânea. Aceleração média, para isso vamos fazer uma figura, vamos colocar aqui uma figura, vamos colocar uma figurinha aqui, vamos colocar uma figura para representar essa aceleração média e aceleração instantânea, né? Aceleração média e aceleração instantânea, né? Que acontece? Vamos colocar aqui um pouquinho mais para frente, isto aqui também. Vamos lá. Aceleração média e aceleração instantânea, né? Vou colocar um pouquinho mais para... Peço desculpas. Bom, o seguinte, que acontece? Que estamos observando aqui? Falamos, quando falamos aqui, falamos de aceleração, assim quando falamos de velocidade, estávamos falando de variação de posição com relação ao tempo. Aqui quando falamos de aceleração, estamos falando também de variação do que? De velocidade, né? Com relação ao tempo, né? Assim como, então, fazemos essa equivalência, né? Então, falar de velocidade, falar de variação da posição, a variação da posição de uma partícula com relação ao tempo me dá velocidade. E a aceleração, né? A aceleração vendria a ser que? A variação da velocidade com relação ao tempo. Então, da mesma maneira aqui, vamos pegar dois pontos, o ponto A, né? Só que aqui parece que tem um ponto aqui, então não é ponto, vamos aqui, vamos lá, o A, T, então aqui seria na verdade o ponto B, né? Não é o ponto A. Ponto A, ponto B, seria o ponto B, né? Ok, então olha só, se observamos aqui, temos o ponto A com a velocidade V e o ponto B com a velocidade B'. Então, entre estes dois pontos vai existir, entre esses pontos analisados, vai existir uma aceleração, né? Vai existir uma aceleração, né? Então, a aceleração que acontece, se eu analiso a aceleração em função nesse intervalo entre o ponto A e B, então como é nesse intervalo eu estou analisando nesse tramo, então eu defino, então na verdade eu vou definir como que como a aceleração média. Em este caso a aceleração média ela vai ser definida como que como a variação de velocidade em relação ao tempo, né? Em este caso, essa variação de velocidade final menos a velocidade inicial, né? Em velocidade final seria a velocidade B' menos B, né? Velocidade final,
e aqui continua incremento de tempo. Então isso, como estamos, repito, como estou analisando em um tramo, então, por isso chamamos de aceleração média, ok? Mas lembrando que a aceleração média, ela tem o mesmo sentido, tem a mesma direção, o sentido que a variação da velocidade, né? Temos que observar isso. Então, bom, se eu faço aqui de uma maneira geométrica, vectorial, eu faço traslado os vetores de maneira paralela, né? Olha só, traço umas paralelas aqui para trasladar o vetor B', e o vetor B aqui, faço uma análise vectorial, e este vector resultante vendría a ser, né, incremento de B no es más que B' positivo menos B, né, negativo, né? Este método bate e não bate, tu vai ter incremento de B, que é B' menos B, né? E observen que essa variação, então, quer dizer que a aceleração média tem essa direção e sentido, olha só. Por quê? Porque a aceleração média é definida incremento de B em relação a T. Então significa que a aceleração média tem a mesma direção e sentido que esse vector aqui, esse vector que vemos aqui. E esse vector, se vocês observam, esse vector, da maneira que estamos observando, esse vector sempre vai estar dirigido à região da concavidade da curva, né? Então ele está sendo para dentro, né? A região da concavidade da curva, né? A concavidade da curva, essa região está aqui, né? Se nós vamos ainda analisar um pouquinho mais esta aceleração média. Se nós queremos, se nós traçamos uma circunferência nessa região côncava, justamente na região côncava destes dois pontos. Olha só, se eu traço aqui, né? Eu acho que se eu traço aqui, né? Opa. Se eu traço aqui, olha aqui. Se eu traço isso aqui, o que acontece? Olha aí. Se eu traço, vou apagar essa parte aqui que não. Ok. Olha só. Se eu traço aqui uma circunferência, né, na região côncava, uma circunferência aqui, né, traço aqui, e uno as tangentes, né, se uno as tangentes, né, por geometria plana, este vector, linha aqui passa pelo centro, né, e isso vira bissectriz, isso é geometria plana. Então significa que se eu faço uma descomposição vectorial, lembrem, se eu faço uma descomposição vectorial, né, usando novamente a geometria, se eu faço uma descomposição vectorial usando novamente a geometria, né, se eu faço uma descomposição vectorial, olha só, se eu faço uma descomposição vectorial, né, só que aqui eu faço usando o cálculo vectorial, né, usando o cálculo para descompor. Então aqui eu coloco menos B, acá seria B, né, mas se eu coloco um vector aqui seria o menos B. E aqui o B normal, estou trasladando neste ponto aqui, tá? Nesse ponto que está aqui, estou trasladando tudo a este ponto que está aqui, os vectores. Então, vocês podem fazer isso, né? Traslado de vectores, traslado vectorial. Então vocês trasladam aqui e o vector resultante sempre vai estar na direção diametral da circunferência, né? Isso significa que se vocês, né, por quê? Porque esse seria resultante, o vector resultante, que é incremento de B, vai ficar diametralmente, né? Então isso significa o quê? Isso tem uma consequência. Qual é a consequência? A consequência que traz isso aí, é a seguinte, que esse vector incremento, né, olha só, que esse vector incremento da velocidade, que esse vector que na verdade, né, não podemos esquecer que a aceleração média,
Não podemos que a aceleração média está na mesma direção. Está na mesma direção. Não podemos esquecer, né, que a aceleração média está na mesma direção em sentido que incremento, que a variação dessa velocidade, né, que está aqui. Bem. Só que observamos que essa variação, ela vai ser a qualquer tangente, vai ser perpendicular. A qualquer tangente, em qualquer ponto, aqui, se eu analiso aqui nesse ponto, vai ser, traço uma tangente, vai ser perpendicular, né? ¿Por quê? Porque este vector, el vector incremento de v, sempre vai passar diametralmente. Por tanto, cuando yo analizo, si yo analizar, ¿né? Si yo analizar tanto a velocidad media como a velocidad instantánea, a aceleración instantánea, ¿né? Entonces yo analizo, si yo analizar los dos juntos, ¿né? Yo teria que analisar em um ponto só. Para isso, antes disso, vou definir que é a aceleração instantânea. Então, eu já deixo a parte, né? Já deixo na mente de vocês que esse incremento da velocidade, a variação da velocidade, sempre vai ser perpendicular a uma tangente, né? A tangente que isso é geometria plana, né? Então, olha só, a aceleração, né? A aceleração instantânea, que o A é igual a quê? Ao limite, né? Parecido à velocidade instantânea, é a mesma coisa, incremento de t tendendo a zero da aceleração média, né? E isto é igual ao limite da variação de quê? De incremento de v, incremento de t. Só que isso vai me dar, né? Já não vou fazer todo o cálculo. Isso vai me dar que? Isso simplesmente vai me dar que? Derivada de b com relação a t. Então, aceleração instantânea. Mas lembrem que a aceleração instantânea vai ser no limite tendendo a zero, né? Só que quando eu analiso, vamos lá, se eu analiso os dois, eu vou pegar o gráfico. Eu vou pegar o gráfico aqui, né? E este aqui, né? Eu pego o gráfico aqui e eu pego isso aqui do lado, né? Olha aí, coloco isso do lado, olha só. O que acontece? Que a aceleração média, né, se eu analiso, né, a aceleração média, né, claro, estou andando neste ponto, né, a aceleração média, ela sempre vai ser perpendicular à velocidade, né, porque a tangente tem uma tangente, e a aceleração instantânea, ela sempre vai, né, lembrem que ela não é, a aceleração instantânea no limite da variação do tempo tendendo a zero. Portanto, sempre a aceleração instantânea, ela sempre vai estar no sentido, na direção da região da concavidade da curva. Sempre ela vai, né? É interessante agora é para a aceleração média, né? Que ela é perpendicular a essa tangente, né? Pelo que nós já explicamos, e a aceleração instantânea, ela sempre vai estar na direção e sentido da região da concavidade da curva, né? E isso sempre vai variar, claro, né? Se a gente coloca este gráfico aqui, a aceleração instantânea sempre vai estar variando, né? Porque a velocidade ela varia, né? Como é uma trajetória curva, ela sempre vai estar variando de direção e sentido, né? Então, mas ela sempre vai estar na região, vai sempre na direção da concavidade da curva, né? E nunca esquecer isto, né? Aceleração média, aceleração instantânea. Bom, obrigado, tomara que tenha ajudado este conteúdo, e na próxima estaremos tratando de estudar os componentes da aceleração em um movimento curvilíneo. Obrigado, tchau.